Louvamos ao Senhor, bendizemos aquele que tudo é. Como é bom poder adorar ao Senhor, né? Na expectativa de estarmos reunidos em breve. Mais uma vez, deixa eu salientar sobre a ceia do Senhor. Mudamos para o último domingo. Vamos aguardar quais serão as deliberações do governo essa semana, para ver como que nós vamos fazer a ceia, se vamos conseguir em contingentes reduzidos ou se vamos fazer online, tá? Mas de qualquer maneira, você será abençoado. Algumas pessoas perguntaram se, caso for pela live, se nós vamos fazer 2 lives de manhã e de noite. Eu não vejo essa necessidade. Tá? Faremos uma live só à noite com a ceia e a ministração da palavra do Senhor. Mas na esperança de que nós possamos fazer o nosso ajuntamento. Saudoso disso, né? Saudoso de ver os irmãos. Ainda que alguns a gente se encontra por aqui, por lá, sempre estamos aí em contato pelas redes sociais, mas igreja sem comunhão, sem comunidade, perdeu o sentido, né? E era algo que eu vinha batendo nessa tecla, né? Do fator do estarmos juntos. E aí, de repente, dá essa quebrada toda. Eu falei, Senhor, eu estava lutando tanto para juntar o povo, de repente. E aí, então, me veio um pensamento. Não posso dizer que seja o Senhor falando no meu coração, mas me veio o pensamento que talvez esse momento vai fazer com que nós realmente entendamos a necessidade de estarmos juntos, né? A saudade de estarmos juntos, o valor que tem cada culto, o valor que tem cada ajuntamento nosso. E vai ser um tempo importantíssimo. Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Desde quando começou todo esse movimento, esse texto tem queimado muito em meu coração. Eu havia ainda não liberado, porque ainda não havia entendido alguns caminhos para que pudesse apresentar o que Deus está colocando no coração. E penso também que ainda não cheguei a compreender, a comer tudo disso aqui, não. Mas eu penso que já posso liberar uma palavra sobre o teu coração. Uma palavra de consolo. Uma palavra de esperança, uma palavra profética, por que não dizer? Uma palavra para poder nortear os teus sentimentos. São dias muito confusos, né? São dias de muita tristeza. Mas o Deus que nós servimos não deixou de ser Deus. Ele continua agindo na vida do seu povo. Jeremias capítulo 31, versículo 15 ao versículo 17. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, do versículo 15 ao 17. Enquanto você encontra aí, eu quero agradecer você que tem acompanhado os nossos cultos, os irmãos de longe, né? Os meninos da Casa de Recuperação que estão assistindo já as lives que foram gravadas. Alguns irmãos, né? O Jefferson, lá do Paraná, tem mandado sempre um abraço. É um prazer ter vocês aí ligado conosco. Quero lembrar você de continuar fazendo a sua higiene, os teus cuidados acerca dessa doença, né? Aqui no nosso município foi confirmado uma pessoa, ainda que nós entendemos que talvez existem mais pessoas. Mas é importante nós estarmos mantendo o cuidado e principalmente o cuidado mental, né?
Você não deixar com que tudo isso venha conturbar a sua mente de tal maneira com que você comece a somatizar. Jeremias capítulo 31, versículo 15 diz assim: assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a sua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para o seu país. Oremos ao Senhor. Pai de graça, de amor e de misericórdia, esta é a tua palavra. Esse é um momento, Deus amado, tão importante de parar para te ouvir. Nós já oramos, já cantamos, Senhor Deus de poder e de glória, e queremos te ouvir, precisamos te ouvir. Precisamos que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, penetre até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, que traga discernimento a pensamentos, a intenções do coração, papai. Em o nome do Senhor Jesus. Vem tua graça, Pai amado, sobre as nossas vidas, ó Deus, e encontre os corações, Deus de poder e de glória, nos seus mais diversos estados, Deus. Encontre os corações, Deus de poder e de glória, nas mais diversas dificuldades. Porque o assunto do momento, Deus de poder e de glória, é o vírus, mas as pessoas ainda continuam tendo outras lutas e outras crises. Então encontra os nossos corações, Senhor, meu Deus de poder e de glória, e apacenta, e apazigua e direciona, em o nome do Senhor Jesus. Paz, trazendo-nos esperança e segurança em teu amor. Assim como o apóstolo Paulo, Deus amado, vai expor aquela canção na carta aos Romanos: quem nos separará do teu amor? Nem a altura, nem a profundidade, nem o que passou, nem o que há de vir, nem demônios, nem anjos. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Traga graça, me ajuda a expor, Deus amado, aquilo que o Senhor, Deus amado, tem plantado em meu coração, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus de poder e de glória, que essas pessoas que estão ouvindo, Deus amado, e assistindo, Senhor Deus amado, elas não venham simplesmente, Deus amado, ouvir o que a canção, a melodia, ou a pregação, o pensamento, mas que eles possam sentir tudo isto, Pai amado, que está queimando em nós aqui, Pai. Nós não estamos aqui para fazer uma apresentação, Deus amado. Nós não estamos aqui para entreter, nós estamos aqui para testemunhar. Senhor amado, que seja sentido lá do outro lado, Deus de poder e de glória. Que seja aquilo que esteja queimando aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. E queima então. Queima, Deus, que o teu louvor queime em nós, que a tua palavra queime em nós. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Conhecido como profeta chorão, e ele tinha motivos de sobra para poder chorar e alcançar tal título. Ele nos apresenta um momento de perseguição, um momento de cerco, um momento também de apostasia, um momento de declínio espiritual. Porém, o livro também de Jeremias, ele nos apresenta o Senhor que está no controle de tudo isto. O Senhor que traz esperança. A mensagem de Jeremias não era somente como foi interpretada na sua época, alguém que só anuncia ruínas.
Jeremias chegou a ser preso, Jeremias chegou a apanhar por conta da sua mensagem. Mas a mensagem de Jeremias era uma mensagem de esperança, de um Deus que é poderoso para nos resgatar, para nos redimir, para nos dar uma nova oportunidade, um Deus de reconstruções. E aqui nesse texto que nós lemos, nós vamos ver uma profecia do Senhor. E no versículo 15 há uma expressão um tanto quanto interessante, porque vai dizer que Raquel está chorando pelos seus filhos, que já não existem. Porém, a história nos mostra que não foi assim. Raquel é a esposa amada de Jacó. Jacó encontra com Raquel, se apaixona por ela, e por ela ele vai trabalhar 14 anos, pelo amor dessa mulher. Em todo o desenrolar da história, foi enganado pelo seu sogro, que lhe dá primeiro a irmã mais velha. A mulher amada, que é Raquel, ela não tem filhos, ela é estéril. A saga de Jacó vai se desenrolando, tendo filhos com Lia, tendo filho com as concubinas, até que então, já na velhice de Jacó, Raquel vai ter a felicidade de engravidar e nasce José. José é filho da velhice de Jacó. José vai ser um filho por conta dos favoritismos. José vai passar anos desaparecido e Jacó pensa que ele está morto. Tanto Jacó como Raquel choraram muito por José. E Deus escrevendo toda uma história na vida de José, levando-o na frente para o Egito, exaltando ele no Egito, e José então se torna um homem poderoso. A Bíblia vai dizer que Raquel engravida novamente. E no momento dela dar à luz ao seu segundo filho, ela morre. Raquel morreu no parto de Benjamim. E diante da sua dor, ela vai colocar o nome do menino de Benoni, que significa filho da minha dor. Porém, Jacó intervém e muda o nome da criança para Benjamim, filho da minha destra, da minha mão direita. Raquel, ela faleceu antes dos seus filhos, e a profecia que no versículo 15, o Senhor está falando por intermédio de Raquel, está chorando os seus filhos. Mas isto é uma representação, é uma forma do Senhor estar falando a Israel. Ele não está falando de Raquel como pessoa, mas de Raquel como figura. Raquel, nesse contexto, ela representa o choro de todas as mães de Israel. Ela representa alguém que está chorando a perca dos seus filhos. Representa um momento de dor, porque da descendência de Raquel, José vai ter 2 filhos, Manassés e Efraim. Efraim se torna uma tribo de grande expressão, ao ponto de ser uma das líderes do reino do norte. Benjamim faz parte do reino do sul. E então, por conta dessas 2 divisões, Raquel, ela se torna uma expressão de algo que gerou, como se fosse a liderança, aquele que gerou, aquele que teve trabalho para poder gerar, para poder fazer, para poder trazer à luz, para poder cuidar. Então, a profecia não está se referindo a Raquel como pessoa, como mulher, mas está se referindo a todas as mães. É como se alguém que fosse responsável pela liderança de algo, de uma família, de alguém, estivesse chorando pela decepção que aquilo vem vivendo, pela destruição que aquilo vem causando. E esse texto então fala desse choro, um choro amargo, um choro que não aceita consolo, é um choro de desespero.
de fim. Porque tem situações que nós choramos e queremos ser consolados, tem situações que nós choramos pelo momento de dor, mas ainda há esperança para algo que pode acontecer, mas aquele choro doído, aquele choro da despedida, aquele choro de pessoas que não vão ver mais alguém, que não vão ver mais alguma coisa, que não vão ver mais um cenário, é um choro de total despedida. Este é o choro que o profeta está relatando da parte do Senhor. Um choro de amargura. Como é triste esse choro, não é? Como é triste esse choro. O contexto daquele momento era a invasão da Babilônia. A Síria já havia dominado o reino. A Babilônia está vindo com todo o seu poder e fúria. Israel vai ser dominado, tanto o reino do norte como o reino do sul. E a cidade de Ramá, que é onde o texto vai dizer, ouviu-se uma voz em Ramá. A cidade de Ramá se tornou um ponto aonde os cativos foram levados para serem conduzidos para a Babilônia. Foi um local onde havia uma concentração dos cativos. Ramá era um lugar de encontro, aonde todos os cativos que estavam sendo levados para a Babilônia foram concentrados naquele lugar. E naquele lugar era decidido quem vivia, quem morria, quem ia conseguir ir, quem não deveria ir. Naquele lugar era selecionado os mais fortes e mais robustos, eram excluídos os mais fracos e desprovidos. Naquele lugar, os filhos eram arrancados das mães. Naquele local, separados das esposas. Naquele local, era um local de muito sofrimento, um lugar de muita amargura. Por isso que o texto ele vai apresentar Ramá como um lugar de uma indescritível dor. Nesse contexto, Ramá é um lugar da indescritível dor. Além da dor da perseguição, a dor do inimigo que chegou, do inimigo que roubou bens, do inimigo que roubou casas, do inimigo que destruiu o templo, agora chega nesse momento, o momento da destruição da família. Pessoas eram mortas ali. Pessoas eram abandonadas ali. Mães viam seus filhos ir embora. Talvez filhos viam seus pais que já eram idosos e que não serviriam para nada na Babilônia. Eles só seriam um peso morto naquela travessia. Então matavam os velhos. E um grande choro foi levantado naquele lugar. Ramá é interessante que significa lugar alto. Ramá está a 8 quilômetros ao norte de Jerusalém, um lugar alto. Um lugar que deveria ser um lugar para se buscar o Senhor. Mas Ramá se torna um lugar de indescritível dor. Porém, Ramá também é um lugar de incomparável amor. Porque talvez nós só consigamos chegar a níveis de dor como estes que está relatado aqui, quando nós amamos muito alguém, quando amamos muito o Senhor. Ramá é um lugar onde outrora as pessoas iam para poder buscar o Senhor. Agora Ramá é um lugar de dor, um lugar de tristeza, um lugar de despedida, um lugar de abandono, um lugar de sofrimento, um lugar de sofrimento. A Bíblia vai relatar uma outra mulher que morava em Ramá, o seu nome é Ana. Aquela mulher que também era sofredora, aquela mulher que também foi ao Senhor para poder levar o seu lamento, porque ela não tinha filhos, ela também é de Ramá. Ramá é um lugar de dor.
Talvez hoje você esteja em Ramá. Talvez hoje você esteja num lugar alto, porém um lugar de sofrimento. Talvez para você hoje seja um tempo de despedida. Quantas pessoas estão aí despedindo de pessoas que estão morrendo? Quantas pessoas estão privadas de um abraço, de um aperto de mão, de um beijo? Quantas pessoas talvez estão em Ramá, perdendo seus empregos? Quantas pessoas talvez estão em Ramá, sem saber para onde ir, sem saber como é que vai ser, sem saber o que vai se dar? Um lugar de choro amargo, um lugar de choro amargo, um lugar onde pessoas talvez não consigam enxergar, serem consoladas, receber consolo no coração. Esse é o lugar de Ramá. Esse é o lugar onde se ouve o choro de Raquel. Raquel está chorando pelos seus filhos que já não existem e ela não quer ser consolada. Porém, a mensagem da profecia é uma mensagem de esperança. E louvado seja Deus por isso. Porque mesmo quando nós chegamos a limites da nossa natureza, aonde nós nem queremos ser consolados, existe um Deus que é consolo para as nossas vidas. Existe um Deus que consola até aqueles que não querem ser consolados. Existe um Deus que traz paz até mesmo aos corações que já não acreditam mais poder viver em paz. Existe um Deus que ministra a esperança até para aqueles que estão tomados de angústia e de tristeza. E aí então no versículo 16, o Senhor ele vai dizer assim: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o seu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Reprime a tua voz de choro e as tuas lágrimas. A minha mãe usava essa expressão, né? Engole o choro. Engole o choro, né? E ela usava essa expressão em um contexto bem diferente, quando ela dava aquelas piabas. Agora o Senhor, Ele está dizendo, não desrespeitando quem chora, não desrespeitando o teu sentimento, mas tentando trazer uma voz para dentro deste momento de conturbação dos seus sentimentos, porque existe um momento muito perigoso na tristeza, que é o momento de quem não quer ser consolado, porque não acredita mais no consolo. Existem momentos que a dor nos cega. Existe um momento que a tristeza nos cega. Existe um momento que faz com que nós cheguemos ao ponto de desacreditar até mesmo das promessas de Deus para a nossa vida. Então, quando o Senhor está falando aqui, Ele não está desrespeitando o sentimento, dizendo que você não pode chorar. Não, você pode chorar. Choro é um alívio. Choro é um alívio. As lágrimas vão expressar palavras que nós não conseguimos com o nosso verbo, com o nosso alfabeto. As lágrimas, elas falam muito mais do que palavras, mas existe um momento, porque o Senhor vai dizer aqui no versículo 16, porque há galardão para o seu trabalho. O problema não é chorar, o problema é quando você chora por acreditar que tudo que você fez até agora não valeu a pena de nada. Há um galardão para o teu trabalho. Todos que trabalham esperando uma recompensa, seja ela financeira, seja ela de reconhecimento. E aí, às vezes nós chegamos em alguns momentos, você já passou por isso na vida, de você chegar em um momento e julgar que, poxa vida, tudo que você fez. Eu me lembro de um momento, de tanto trabalho que eu dava para minha mãe,
Minha mãe virou para mim e falou assim: nem lágrimas mais eu tenho para chorar por você. E aquela palavra doeu. Aquela palavra doeu. Aquele dia que ela falou para mim que não tinha mais lágrimas para chorar por mim. Era uma fala de quem desacreditou de tudo. Daquela que me gerou no seu ventre, daquela que me gerou. E de repente ela viu que aquele que ela gerou, que ela cuidou, que ela trocou fralda, que ela carregou de madrugada para hospitais, se tornou alguém que não valia nada. Eu imagino o sentimento da minha mãe naquela situação olhando para mim. Eu era um trabalho que não deu em nada. Esse choro de Raquel, esse choro de Israel, esse choro que é levantado em Ramá, naquele momento que eles estão sendo levados para a Babilônia, eu imagino esse choro sendo o choro de quem deveria pensar assim: do que valeu eu orar tanto? Do que valeu os meus jejuns? Do que me valeu acreditar na fé? Do que me valeu fazer tanta coisa? Sabe esse momento do choro que vem te trazendo decepção? E o Senhor vem dizer nesse momento uma palavra de esperança. Há uma recompensa para o teu trabalho. Há uma recompensa para o teu trabalho. Reprime a tua voz de choro e as tuas lágrimas, porque há recompensa para o teu trabalho. Depois de toda a transformação que Deus fez na minha vida, o Senhor me deu meu casamento. E a primeira vez que a minha mãe veio em casa me visitar, ela sentou no sofá de casa e começou a chorar. Eu falei: que foi, mãe? Por que a senhora está chorando? E ela chorando, dizendo: eu não acreditava que um dia eu poderia viver isto. Eu me preparei para ir te visitar na cadeia. Eu me preparei para ir levar flores do seu túmulo. Mas o Senhor me preservou para poder sentar no sofá da sua casa, de ver um homem casado, de ver a minha neta. E quando ela falou isso, eu me lembrei daquele dia que ela falou que não tinha mais lágrimas para chorar por mim. E agora Deus deu lágrimas para chorar por ver a realização daquilo que o Senhor, querido, honre as tuas lágrimas e te faça chorar pelas realizações. Talvez hoje é um choro em Ramá. Talvez hoje é um choro de decepção. Talvez hoje é um choro que sufoca de você olhar para a situação, algumas coisas que parece que foi inútil. Trabalhou, lutou, construiu. Talvez a sua empresa está indo de mal a pior. Talvez a sua finança, talvez o seu casamento. Querido, eu não vou estender essa lista porque ela é muito grande. Mas o que eu quero me ater é essa mensagem do Senhor dizendo: há esperança para o teu trabalho. O teu trabalho não é em vão. Há um galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor, Ele vai continuar dizendo, versículo 17: há esperanças no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, pois teus filhos voltarão para o seu país. Há uma esperança para o teu futuro. O teu momento hoje pode ser um momento de angústia. O teu momento hoje pode ser um momento de tristeza, mas existe um amanhã. Existe um futuro. Existe um futuro. E é gloriosa a maneira com que Deus trabalha com o seu povo. Lá em Isaías ele vai dizer assim, que Ele é um Deus que anuncia o fim desde o começo. Isso é viver por fé. Viver por fé é acreditar no futuro, querido. É acreditar no futuro vivendo o presente.
E o presente às vezes é uma montanha-russa. Tem dia que você está em cima, tem dia que você está embaixo, tem dia que você estava em umas curvas que parece que você vai capotar. Mas, querido, meus pés estão no presente. Mas existe uma palavra de Deus para mim. E essa palavra, ela não pode ser sufocada pelas minhas lágrimas. Há esperança para o teu futuro. Há esperança para o derradeiro fim. Esse não é o fim. Há uma esperança para o derradeiro fim. É isso que a etimologia é o estudo das palavras. A etimologia da palavra esperança, a raiz do seu original significa esticar como uma corda. Esticar como uma corda. Esperança é como esticar como uma corda, porque tem coisas que o seu braço não consegue alcançar. O seu braço é limitado. Mas quando você estica como uma corda, você consegue chegar e alcançar lugares. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Raabe. Essa mulher, ela é prostituta. Eu amo pregar essa mensagem de Raabe. É uma mulher que mora em cima das muralhas de Jericó. O seu prostíbulo está ali. É uma mulher que vende o seu corpo para poder se alimentar. Mas essa mulher, ela tem sonhos. Essa mulher tem uma visão do futuro. E não é utopia. Porque utopia é quando você sonha com um futuro que não interfere no seu presente. Agora, quando o seu futuro começa a interferir no seu presente, isso é profético, hein? E a Bíblia diz que esta mulher prostituta, ela tinha no seu cômodo superior um estoque de canas de linho. Ela desce lá no brejo, corta as canas de linho, vem e vai estocando. O que essa mulher espera? Ela espera se vestir bem. Ela espera sair daquele prostíbulo. Ela crê que existe um futuro melhor para a vida dela. E o futuro que ela acredita interfere no seu presente, ainda que não mude o seu presente, mas interfere no teu presente. E um dia então chegam os espias enviados por Josué. E quando aquela mulher viu, esses homens são diferentes, eles não são daqui. Eles são de um povo que vem sendo guiado por um Deus que abre o mar. Eles estão sendo guiados por um povo que os alimenta no deserto. Eles são guiados por um povo que tem uma promessa. Esse povo vai poder me libertar. E quando ela fala com os espias, eles vão dizer para ela assim: coloca uma corda escarlate na janela, porque quando nós chegarmos, se essa corda estiver na janela, nós temos compromisso em te livrar. E a Bíblia diz que aqueles homens saíram da casa de Raabe e ela automaticamente pendurou aquela corda. Isto é esperança. Isto é esperança. Nessa noite você pode colocar a tua corda na janela. Nessa noite que talvez você está chorando um choro amargo, que não quer ser consolado, você pode colocar a sua corda na janela. Porque existe um futuro que já interfere na tua vida agora, interfere nos teus sentimentos agora, sustenta a sua fé agora, te coloca em pé agora. Existe uma palavra de Deus para a tua vida, que mesmo nos teus sofrimentos, existe algo que não vai ser morto. E o Senhor então vai dizer: há esperança para o derradeiro fim. E os teus descendentes, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para o seu país. Essa promessa se cumpre. Israel vai receber o direito de voltar. Israel volta, ainda que debaixo do governo de outros povos, mas Israel ele volta. E aí então vamos lá para o texto de Mateus para terminarmos. Em Mateus capítulo 2, Israel está vivendo em Jerusalém, está vivendo no seu território. E novamente se ouviu um choro amargo. A Bíblia vai dizer que o rei Herodes foi enganado pelos magos do Oriente.
E enfurecido, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E Mateus então vai usar a profecia que nós lemos aqui em Jeremias para poder relatar aquele momento. Novamente é um momento de Ramá. É um lugar alto que foi tomado de dor. É um lugar alto que foi tomado de tristeza. É um lugar alto que foi tomado de lamento. É um lugar alto que foi tomado de lágrimas. É um lugar alto que foi tomado de decepção. Novamente, o choro tomou aquele lugar. Imagine. Os soldados romanos passando. Os filhos. Imagine o choro, o desespero, a tristeza. Novamente vem choro. Só que no meio daquelas crianças havia uma criança muito especial. Aquela criança que foi anunciada por Isaías. Um filho nos nasceu, um menino assim nos deu. E o seu nome é Maravilhoso Conselheiro. Herodes mandou matar as crianças, e sim, morreram muitas crianças. E sim, muita gente chorou. Eu amo a Bíblia por causa disso. A Bíblia não precisa maquiar os negócios. A Bíblia não maqueia. Sim, tem sofrimento. Sim, tem muita gente morrendo. Sim, tem muita gente desempregada. Sim, tem muita empresa quebrando. Sim, tem muita coisa. Sim, tem muito choro. Um choro em Ramá, amargo, de pessoas que na sua tristeza não querem ser consoladas. Mas a esperança de Israel vive. Jesus não foi morto. Herodes não pôde matar o Filho de Deus. Porque ninguém pode matar. Ele por si se entregou. Foi ele que se entregou. Foi ele que se entregou. E porque ele vive, nós falamos isso domingo, porque ele vive, eu vivo também. E é ele que tem o poder para consolar. E ele tem o poder para trazer paz. E é ele que vai ressuscitar e vai trazer vida novamente a todas as coisas. É ele que vai trazer de volta a alegria do teu coração, a paz do teu coração. Ele é aquela corda que Raabe colocou. Ele é aquela corda, ele é aquele que traz esperança ao meu coração. E aí eu concluo esse meu texto aqui, lembrando do que está escrito lá no livro de Apocalipse. Quando a palavra do Senhor vai dizer assim, que ele enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Se houve um choro em Ramá, aquilo que foi profetizado lá em Jeremias se cumpre em Jesus. A esperança para o teu futuro. Pode chegar aqui o louvor. A esperança para o teu futuro. E Jesus é essa tua esperança. O teu trabalho não está sendo em vão. As suas orações não estão sendo vãs. Quero me dirigir a você, mãe, que talvez está chorando pelos teus filhos. Filhos que talvez se perderam aí no mundão. A recompensa, a galardão para o teu trabalho.
Quero me direcionar a você, pai, que talvez sente o peso da responsabilidade, que tem se perguntado aonde foi que eu errei. Acalma essa voz de choro aí. Não deixe com que essas lágrimas elas façam com que você acredite que você foi todo errado. Há galardão para o teu trabalho. E há esperança para o futuro. Há esperança para o teu futuro. Há esperança para o teu futuro. O salmista no Salmo 126, ele relata o momento do regresso. Os que voltaram da Babilônia. Então ele vai dizer assim, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ficamos como Raabe, colocando os seus estoques de cana de linho, sonhando no momento de vestir uma bela beca, uma bela roupa. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Aleluia. Aleluia.